Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma alegria e um grande temor estarmos aqui diante da palavra de Deus, na qual nós vamos meditar. Mas também uma grande confiança de que o Senhor dará a palavra ao meu coração, ao seu coração nesta manhã. Então eu quero convidar você a abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Este trecho da palavra de Deus faz parte da leitura que nós, como igreja local, fazemos anualmente da palavra de Deus, toda ela. Hoje estamos lendo o segundo livro de Samuel e também estamos lendo a segunda carta aos Coríntios. Começamos dia 17 de maio a ler esta carta, estamos terminando hoje. E nós vamos ler agora e meditar nos 3 últimos versículos desta carta. Capítulo 13, versos 11, 12 e 13. Tendo encontrado, eu gostaria de pedir que você ficasse de pé para lermos esta passagem da palavra de Deus. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e ela só faz efeito ao nosso coração, sendo vivificada pelo Teu Espírito Santo. E nós cremos que o Teu Espírito Santo vivifica a Tua palavra. Nós pedimos isto em nome de Jesus, que Ele, com a sua onipotência, o seu poder, possa neste momento tornar quais chamas de fogo estas palavras ao coração de cada um de nós, para a glória de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O tema da nossa meditação é fechando com chave de ouro. Todos nós usamos essa expressão, volta e meia, nós sabemos o que ela significa. É concluir muito bem alguma coisa, dar um fecho precioso em alguma coisa que já foi bem feita também. Então, fechando com chave de ouro, Paulo conclui esta carta maravilhosa que ele escreve. É a segunda carta à mesma igreja, a igreja na cidade de Corinto. Por que Paulo escreveu esta carta? Paulo escreveu porque ele fundou esta igreja, ele plantou esta igreja. Ele foi um missionário que foi lá com muito sacrifício, lágrimas, dedicação, semeou o evangelho ali entre aquele povo. Era uma cidade muito difícil, muito cheia de manifestações de Satanás. E Deus levantou ali uma igreja, porque Deus é fiel. Paulo, como missionário, ia para outros lugares pregando a palavra de Deus. E deixou ali a igreja estabelecida, fundamentada na palavra do Senhor Jesus. Mas entraram ali falsos mestres, falsos pregadores, e trouxeram tanta coisa errada, tanto ensino misturado com a verdade, e ainda falaram mal de Paulo, desautorizando o ministério e a pessoa do apóstolo Paulo. Isto não acontece nos nossos dias. A igreja do Senhor Jesus, hoje, em toda a face da terra, não está sendo visitada por falsos pregadores, por pessoas que, infelizmente, distorcem a palavra de Deus, distorcem o evangelho, ensinam coisas que não estão na palavra de Deus.
falando até mal uns dos outros, especialmente daqueles que trabalharam com lágrimas e dedicação, por inveja, por qualquer desses sentimentos terríveis, espúrios, começam a denegrir, a tentar solapar, destruir aquilo que foi feito. Isso acontece nos nossos dias. Pregadores que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. É um alisamento do ego das pessoas, só aquilo que as pessoas querem ouvir. Então ficam muitas vezes lotados de pessoas que estão ali, muitas delas enganadas, pensando que estão ouvindo o evangelho puro e estão ouvindo alguma coisa que não vai levá-las à vida eterna. Não vai resolver o seu problema no seu coração. Que tristeza! Então, essa carta é muito apropriada para os nossos dias. É preciosa para os nossos dias. Nela, Paulo fala, ele é obrigado, se sente obrigado a falar das suas experiências com Deus, para mostrar que ele não era um charlatão. Ele era legitimamente um pregador do Evangelho. Então, Paulo abre o seu coração. É a mais pessoal de todos os escritos de Paulo. Essa carta onde ele abre o seu coração e onde ele fala de novo contra os rebeldes e também consola, encoraja aqueles que pecam e se arrependem. Que coisa gostosa, maravilhosa é esse aspecto do Evangelho de Jesus. Quando nós nos arrependemos, há restauração, há perdão, há cura em Jesus. Tudo isso nós vamos encontrando nesta carta preciosa. É ali que tem aquela frase maravilhosa: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto consolo dá para nós ouvir Paulo falar dos seus sofrimentos. Também corra quando você ouvir um evangelho que fala que não há sofrimento para os seguidores de Jesus. Corra desse evangelho, porque não é verdadeiro. O evangelho de Jesus envolve muito sofrimento, sim, muitas lágrimas. Mas é aí que nós crescemos e experimentamos o poder e a vitória do nosso Deus. Então, Paulo faz um fechamento com chave de ouro, fazendo algumas recomendações finais. Quais são essas recomendações? Primeira, alegria deve ser a marca do crente. Onde nós encontramos essa palavra aqui, alegria, nesses versículos que nós lemos? Não está em português, mas está na língua original. Olhe comigo ali no verso 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Só esse pedacinho. A palavra adeus aqui, esse adeus de tchau, né? Até logo, até breve, até nunca mais, como alguns pensam, adeus. Essa palavra está traduzida para o nosso português como adeus, até logo, até breve, até um dia. Mas na língua original ela tem o sentido de regozijar-se, que é uma alegria profunda, intensa. É a mesma palavra que está lá em 1 Tessalonicenses 5,16, onde nós temos uma ordem: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Então aqui Paulo está dizendo, quanto ao mais, irmãos, alegrem-se. Alegrem-se. A alegria não é uma coisa automática. Ela exige um trabalho, uma decisão. Eu vou ser alegre. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o que fortalece a sua vida e a minha vida, é a alegria do Senhor. Nenhum ser humano foi criado para viver triste, para viver acabrunhado, com a cabeça baixa, olhando para o chão, triste. A tristeza mata. Deus nos fez para sermos alegres e Ele nos dá a sua alegria.
ao cristão, aquele que conhece Jesus e sabe quem Jesus é e o que ele faz, Deus dá o Espírito Santo quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, quando nós nos convertemos, já é uma ação do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito qual é? Alegria. Fruto do Espírito Santo, ou seja, não é uma coisa natural em nós. Nós precisamos receber a alegria de Deus. Então, é uma igreja que estava passando por sofrimento, por perseguições. Então, a alegria não tem nada a ver com está tudo bem, então eu vou ser alegre. Não. A alegria em meio ao sofrimento. Paulo, nessa carta, fala de lágrimas, de sofrimento, mas alegria. Em meio à dor, à luta, alegria do Senhor. Então, quanto ao mais, irmãos, alegrem-se. Alegrem-se. Qual é a segunda recomendação que ele faz? Aperfeiçoamento. Deve ser o alvo do crente. Assim como a alegria deve ser a marca do crente, o aperfeiçoamento deve ser o alvo, o objetivo do crente. Está escrito ali: quanto ao mais, irmãos, a Deus, alegrem-se, regozijem-se, aperfeiçoai-vos. Aperfeiçoamento. A vida cristã não é para ser estagnada, parada. Era assim o ano passado, é assim neste ano, vai ser eternamente assim. Eu sou assim, Deus me fez assim, eu vou viver assim. Não. Não. Deus nos transforma. Deus nos aperfeiçoa. O que eu era lá atrás. E mesmo depois de Cristo entrar na minha vida, há um crescimento. O apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A vida cristã é marcada, esse deve ser o nosso alvo, por crescermos. Essa palavra aperfeiçoar tem a ideia de pôr em ordem, equipar. Só há um progresso na nossa vida se houver uma ordem. As coisas estão organizadas dentro de você, estão colocadas cada coisa no seu devido lugar. Você tem fome de um crescimento, isto é natural em Deus. Isto é o que Deus põe no nosso coração, o desejo de crescer. Mas para isto, os crentes de Corinto tinham que deixar as coisas do passado. E olha que não eram coisinhas básicas nas quais eles estavam envolvidos. Olhe na mesma página aí da Bíblia, olhe no capítulo 12, verso 20, o que Paulo diz aqui. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Olha quantas coisas terríveis. Intriga, sabe aquelas briguinhas por nada e coisa alguma? Você vai analisar e você vai ver, por nada. Está de mal com a pessoa. Mal fala com ela. Detrações, ou seja, falar mal, diminuir a pessoa, menosprezar a pessoa uns aos outros. Ira, porfias, aquela disputa, competitividade. Quem que vai ser o melhor? Eu sei mais, eu canto melhor, eu toco melhor, eu evangelizo mais, eu leio mais a Bíblia, eu é que oro, eu jejuo. Então, essas porfias, orgulho, e mais, olha o verso 21, receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar, por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza
prostituição e lascívia que cometeram. Está escrito aqui. Então pecaram em todas essas coisas. Coisas na área moral, na área sexual. Cometeram impurezas, prostituição, lascívia, que é aquele só pensar em sexo, nada mais. Esse é o quadro do nosso mundo. Muitos pecamos nessas áreas, mas há uma coisa aqui, e não se arrependeram. Paulo falava para eles que eles tinham que se aperfeiçoar, ou seja, deixar estas coisas para trás, arrepender-se, mudar a mente. Antes eu pensava e praticava dessa maneira, agora uma nova vida. Com alegria, a marca do crente, com aperfeiçoamento, o meu alvo é cada dia mais semelhante ao Senhor Jesus. Isso deve ser o nosso alvo. Qual a outra recomendação que Paulo usa para fechar com chave de ouro essa carta? Terceira recomendação, encorajamento mútuo. Deve ser o compromisso do crente. Olha o que está escrito aqui. Depois da alegria a Deus, aperfeiçoamento, consolai-vos. Isso quer dizer encorajai-vos. Aí eu coloquei a palavra encorajamento. Sabe, irmãos, a vida cristã não é um parque, não é um jardim florido, um bosque maravilhoso, cheio de estradinhas por entre as matas lindas, onde nós caminhamos sem molhar o pé, sem sujar o sapato, e aí chegamos em algumas clareiras maravilhosas, onde há um banquete nos esperando, e dali, não é assim. Não é um mar de rosas, é um campo de batalha. A vida cristã é um campo de batalha. E nessa batalha estão todos os que creem em Cristo. Não é verdade que quando nós entregamos a vida a Jesus, acabaram os problemas, agora é só vitória. Aliás, se há vitória é porque houve luta. Que vitória é legítima sem ter havido luta? Então, é um campo de batalha, mas nós não estamos sozinhos nem desamparados. E nós temos essa recomendação para nós consolarmos-nos mutuamente, ou seja, uma via de mão dupla. Eu consolo você, você me consola, porque há momento em que você precisa de consolo, Deus pode me usar um irmão para consolar a sua vida. Há momentos que eu vou precisar de consolo, e Deus quer usar alguém para me consolar, ou me encorajar. Aquele ombro que chega ao lado e ajuda você a transpor aquele obstáculo. Nós precisamos ser bálsamo na vida dos nossos irmãos, um na vida do outro. E não ser aquele que cutuca, né? Chega e dá um cutucão no outro. Isso é da velha natureza, isso é da carne, isso é maligno. Mas abençoar, encorajar. Às vezes, esse encorajar e esse consolar implica também em admoestar o irmão. Dizer, meu irmão, isto está acontecendo. Se você tiver uma revelação de Deus, isso está acontecendo porque está havendo isso na sua vida. E se você falar, movido pelo Espírito Santo, o resultado vai ser maravilhoso. Vai haver quebrantamento, arrependimento, lágrimas, e você chora junto, e você ora, e você abraça. É assim que devemos viver. E é tão gostoso viver dessa maneira. É tão maravilhoso viver desta maneira. Mas nós, por nós mesmos, não podemos. É algo que o Espírito Santo está desejoso de realizar na sua vida. Ele faz, você não consegue, nem eu. Mas nele, tudo nós podemos. Então, que fechamento Paulo dá a essa carta? Alegria, ser a marca. Aperfeiçoamento, ser o alvo. Encorajamento mútuo, ser o nosso compromisso. E o que mais? Há uma sequência ali.
Estamos no versículo 11 ainda. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Está escrito aqui no versículo 11. Sede do mesmo parecer. O que é isso? Unidade de pensamento. Deve ser a nossa busca, a busca do crente. Unidade de pensamento. Nas coisas que são fundamentais, devemos ter unidade. Nas coisas que não são fundamentais, nós temos diversidade, e isso é maravilhoso. Uns gostam de cinza, outros de azul, outros de vermelho, uns gostam da rosa, outros já preferem a hortênsia. Estas coisas não interferem em nada, mas nos somam. Já pensou se todos gostassem só de orquídea? Onde estariam as rosas? Então, Deus nos fez com diversidade, mas naquilo que é fundamental, unidade de pensamento. E em todas as coisas, alguém já disse, essa frase não é minha, em todas as coisas, amor. Amor. Respeitar o irmão que gosta de verde. Por que se eu não gosto de verde, eu vou detonar a cor verde só porque o outro gosta de verde? Estou usando exemplos tão banais e você está me entendendo. Mas encorajar o outro. Verde fica bem em você. Em mim eu não uso, mas em você fica muito bem. Aliás, se não fosse o verde, né? De que cor seriam as matas? Como é gostoso olhar para elas. Deus fez todas as cores com tanta perfeição. Por que é que vamos encrencar por causa de querelinhas, coisinhas pequenas? Unidade de pensamento naquilo que é fundamental. Isto só pode ser fruto do Espírito Santo. Naquilo que é fundamental. As discórdias, as competitividades trazem derrota para a igreja. No reino de Deus não há lugar para isso. Não há espaço para a facção. Não, eu sou assim, você tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, é assim, eu sei melhor. Não há espaço para isso. Mas a unidade de pensamento traz a bênção de Deus. Existe uma outra recomendação aqui. Continua o versículo 11, esse versículo pequeno, recheado de tantas recomendações preciosas. Alegria, aperfeiçoamento, consolo, encorajamento, o mesmo parecer, unidade no pensamento. E quinta recomendação, viver em paz. Deve ser a bandeira do crente. Viver em paz. E aí ainda tem uma sequência. E o Deus de amor e paz estará convosco. O inverso também é verdadeiro. Se nós não vivermos em paz, não adianta pedir a presença de Deus, o Deus da paz, Deus do amor. Ele vai habitar no meio da confusão humana, no meio da discórdia, da briga, dos desentendimentos por causa de coisas absurdas, das encrenquinhas, das espetações de um com o outro. Deus vai habitar ali? Não. Não vai habitar. O Deus da paz, de amor e de paz, estará convosco quando vocês estiverem vivendo em paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Se eu tenho o príncipe da paz, não vou ter paz? Claro que vou ter paz. Ele é o príncipe da paz, ele é o dono da paz. No dizer de Paulo aos Efésios, ele é a nossa paz. Lá em Miqueias, um profeta do Velho Testamento,
Jesus está referindo a Jesus como ele será a nossa paz. Quando ele vier, ele já veio. Ele já fez a paz com o seu sangue, com a sua vida. Então nós podemos ter paz. No meio da luta, no meio da enfermidade, muitas vezes, no meio da necessidade financeira, no meio dos trabalhos, do cansaço, paz. Paz que excede todo entendimento, vai além do que a gente possa imaginar. Paz. Porque a paz de Deus não é a paz do homem, não é a paz do mundo. Nós não temos paz em nós mesmos. Naturalmente, nós somos da guerra, da briga, da encrenca. Mas Jesus Cristo entra na nossa vida e nos transforma em obreiros da paz, promotores da paz, pacificadores. Vivei em paz. Nós não podemos adorar a Deus com o espírito amargurado, com o espírito de divisão, de inimizade. Nós não somos rivais, nós somos parceiros. Não podemos agir como rivais, porque estaríamos agindo na carne, na natureza velha. A Bíblia diz: andai no Espírito. Então, viver em paz, que descanso traz para nós, aquele descanso íntimo no coração, quando vivemos em paz. Pense no seu lar. O seu lar está precisando de paz. Um lar de paz é um lar acolhedor. É um lar onde as crianças se sentem bem, onde os adolescentes se sentem acolhidos, compreendidos, amados, corrigidos, tanto as crianças como eles, quando necessário. Porque há ordem, não é um lugar onde todo mundo faz o que quiser. Há ordem, há amor na disciplina, na ordem, há palavra de graça. Viver em paz. Esse é o lar, essa é a igreja, esse é o reino de Deus. A característica do reino de Deus, o conteúdo do reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aonde há justiça, há paz, aonde há justiça e paz, há alegria. E isto é dom do Espírito Santo. Está disponível a você e a mim, está disponível. Mas há ainda uma última recomendação preciosa que Paulo faz aqui, para fechar com chave de ouro essa carta. Está no verso 12: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com um beijo puro. Não confunda jamais nenhuma atitude de sensualidade, nada disso que a televisão vomita de maneira maliciosa na cabeça de quem está aí se deleitando com aquilo que ela oferece. E não só ela, mas a internet e tudo mais. Todas as mídias, quando se prestam ao serviço de Satanás, né, para distorcer, para deturpar aquilo que Deus criou. O Senhor nos manda aqui, através de Paulo, que nós sejamos afetivos, afetuosos uns com os outros. Então, a última recomendação é afetividade. A afetividade deve ser a característica do crente. Volto a dizer que no reino de Deus, na igreja, não há lugar para indiferença, para frieza. Tanto faz, não sei o que está acontecendo com aquele irmão, está com uma cara fechada, também deve ser algum problema dele. Não há lugar para isso no reino de Deus. A igreja é uma expressão do reino de Deus. O que deve haver? Afetividade.
Faz tanto tempo que aquele irmão não aparece, também nem sei quanto tempo faz, deve estar bem. Se tivesse mal, a gente já saberia de alguma coisa. Isso é indiferença, isso é maldade, pecado. Se há ausência, o afetuoso vai procurar saber por quê. O afetuoso vai se importar com aquela fisionomia triste, abatida de alguém, para ministrar alegria, que é a marca do crente, para manifestar o amor, a afetividade entre os irmãos, fraternidade. Então, Paulo recomenda tudo isto. Depois de todas as correções, as exortações, ele faz uma relação de coisas que deve haver em nós. Alegria, aperfeiçoamento, progresso, consolo, encorajamento de uns para com os outros. Ser do mesmo parecer, unidade entre nós, não divisões. Viver em paz uns com os outros, para que a presença do Deus da paz e do amor esteja entre nós. E a afetividade. E Deus nos dá do seu amor em nossos corações. Ninguém pode dizer assim, tudo bem, eu abraço todo mundo, mas com aquele irmão, aquela irmã, eu não vou com a cara deles. Deus sabe, eu não sei porquê, mas eu não vou com a cara deles. Isto é carne, é natureza velha. Quando nós temos a coragem e a direção e o quebrantamento do Espírito Santo para confessar isto como pecado, que são pecados, Deus nos perdoa e nos transforma e derrama do seu amor em nosso coração. Como é bom viver em amor e viver em paz. Quanta alegria traz no coração viver em paz, viver em amor. Quanto descanso. Sabe por que a maioria das pessoas vive cansada, exausta? Porque está lutando sem parar. Está em guerra. Mas, por um lado, eu disse, esse é um campo de batalha, estamos em guerra, guerra espiritual, não é guerra um com o outro. Não é o seu marido que é o seu inimigo, sua esposa que é sua inimiga, sua sogra, seu filho, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu patrão. Não é. É o diabo que é o nosso adversário. A nossa luta é mais em cima. E nós devemos lutar com armas espirituais. Não com armas carnais. Usando essas armas espirituais em Deus. Esta carta nos exorta a usar essas armas e diz que armas são essas. Então nós descansamos no Senhor. Estamos em guerra, mas estamos descansando no Senhor. Ele está à frente. Concluindo, verso 13. A conclusão é o verso 13, a bênção. Você gosta dessa palavra? Bênção. Então aqui temos uma bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então Paulo dirige essas palavras a eles e a nós e a você nesta manhã, dizendo essas três coisas maravilhosas: graça, amor, comunhão. Graça. Onde está a graça de Jesus Cristo? Na cruz. Na cruz nós vemos a graça dele. Ali nós fomos perdoados de graça. Ali nós recebemos a reconciliação com Deus. Estávamos apartados, separados, perdidos nos nossos pecados. Mas ele vem com a graça dele, presente, favor não merecido, e dá de graça para nós a salvação. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele sendo Rei dos Reis, ele se fez servo. Sendo rico, se fez pobre. Ele, sendo o autor da vida, morreu
no nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar. Ele, sendo bendito, se fez maldito por nós, porque a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isto é graça de Deus. Graça. E o amor de Deus, a graça nos leva a conhecer o amor de Deus. O amor de Deus foi provado na cruz. Deus provou o seu amor por nós, dando o Senhor Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Deus é amor e Ele te ama. Ele não ama você pelas coisas que você faz, porque você é bonzinho, porque você vem ao culto, porque você dá o dízimo, porque você foi batizado. Não é por isso que Ele ama você. Ele ama você e a mim porque Ele é amor. A essência dele é amor. Ele nunca deixará de amar você. Mesmo que você não creia, Ele te ama. Essa é a verdade. Ele te ama e o que você precisa é amor. O amor verdadeiro. Tudo o que você precisa é o amor de Deus. Quando você encontra esse amor, seu coração é curado do que quer que seja. Você pode trazer para ele as piores marcas, as mais dolorosas. Fui traído pelas pessoas que eu mais amava, fui injuriado, disseram mentiras sobre mim, e o que quer que seja, fui enganado, fui trapaceado, fui abandonado por meu pai, por minha mãe. Quer dor maior que essa deve ter alguém que é assim? A Bíblia diz ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Deus diz assim, que o amor dele excede ao amor da mãe. Uma mãe natural não consegue esquecer do seu filho. Ela pode até fingir que esquece, mas ela não esquece. É impossível isso. No seu corpo físico estão as marcas da maternidade. Ela não pode esquecer. Mas Deus diz ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então você pode vir com a dor maior, mais aguda, coração dilacerado, destroçado. Você pode vir diante do Pai, Deus que te ama, abrir esse pacote de coisa angustiosa, feia, triste, dessas lágrimas. E o amor dele é suficiente para curar, para transformar. O poder dele é suficiente para mudar toda e qualquer situação. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Graça, amor, comunhão. Comunhão não existe no mundo. Não existe em lugar nenhum. Só existe no reino de Deus. Porque é fruto do Espírito de Deus. Existe ajuntamento de pessoas, uma torcida sobre um time, alguém que se junta para fazer um grupo, para fazer um tour, não sei aonde, um grupo que vai fazer uma viagem, não sei para onde. São ajuntamentos. Acabou aquele interesse, acabou o ajuntamento. Não tem comunhão. Tem um ajuntamento por um interesse em comum. Acabou, acabou. Às vezes até há brigas e discórdias e disputas enquanto estão desenvolvendo aquele ajuntamento. Morte até. Não existe comunhão fora do reino de Deus. E comunhão é uma coisa doce, maravilhosa. A palavra aqui no original é koinonia, ter aquela comunidade, aquela comunhão de sentimentos, aquela unidade, aquele alvo em comum, aquele coração unido, que é o que nos faz fortes, saudáveis. A união. Não há lugar no reino de Deus para separação. Porque o Espírito de Deus está em nós e sobre nós, e Ele
promove a união. Ele é quem faz a união. Então a bênção de Deus está sendo oferecida a você nesta manhã. Qual vai ser a sua reação a ela? As exortações do apóstolo Paulo estão agora expostas diante de você. Ser alegre, aperfeiçoar-se, consolar os outros, encorajar os outros, ser da mesma opinião, ter a mesma mente, unidade de propósito, viver em paz, desfrutar da presença do Deus de amor e de paz. Por isso que alguns dizem somos o povo mais feliz da terra. Isso aqui é um céu. Se alguém disser assim, isso é utopia, não existe aqui na terra, é impossível existir. É possível sim, é possível, existe. Existe. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo, isto existe e é para nós. Em meio a este mundo de ameaças, de pandemia, de doenças, de surto disto, de surto daquilo outro, mundo posto no maligno, com todas as expressões de egoísmo, de vaidade, de distorção daquilo que é certo vira errado, aquilo que é errado vira certo, na mente dos que distorcem, porque nunca o certo vai ser errado e o errado vai ser certo. Nunca. Podem os homens distorcerem do jeito que queiram distorcer, mas o certo será sempre certo e o errado será sempre errado. E isto de viver com gozando destas bênçãos aqui, existe e é para você e é para mim. Quer receber? Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é inesgotável, ela é maravilhosa. Estamos tão longe, Senhor, de absorver a totalidade dela, mas revela ao nosso coração. E o Senhor está revelando agora. Eu sei, Senhor, que muitos estamos com o coração queimando de alegria, de vermos que o Senhor nos oferece este banquete. O Senhor nos traz esta palavra escrita há tantos anos atrás, porém tão vívida ao nosso coração. O Senhor traz nesta manhã para que nós nos apropriemos dela, para que nós a recebamos como alimento que ela é, como o poder do Senhor para transformar, para curar, para trazer vida, para trazer paz, para trazer consolo, encorajamento, alegria, unidade entre nós. Nós queremos sim, Senhor, e já temos recebido a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Pedimos por cada um neste momento que ainda não tem o conhecimento destas bênçãos, não vive estas graças do Senhor, que o Senhor revele a esse coração neste momento, que haja uma atitude de aceitação, de desejo de ter todas estas bênçãos em suas vidas. E será assim, porque o Senhor é Deus de toda graça, de todo poder. O Senhor é amor. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer algumas aplicações daquilo que nós aprendemos nesta manhã. Em primeiro lugar, vamos fazer uma aplicação pessoal. Você com você mesmo, tá ok? Alegria. Você é uma pessoa alegre? Ou você precisa de circunstâncias, pessoas? Você, como você mesmo, você é alegre?
Porque tem gente que não se aguenta. Talvez você tenha momentos na sua vida, eu tenho, que eu nem me aguento. Alguém mais tem isso? Você está chato, você fala assim, eu não estou nem me aguentando. Você curte você mesmo. Você ri com você mesmo. Você sente alegria, independente de qualquer coisa. O aperfeiçoamento, o catartismos. Você é uma pessoa que está evoluindo, está crescendo. Se você olhar para semana passada, de lá para cá, mudou alguma coisa dentro de você? Você melhorou? A questão do consolo. Tem pessoas que sabem consolar os outros, mas não sabem consolar a si mesmo. Sabe aquele momento que você se sente mal? Que palavras vêm na sua cabeça de consolo? Vai lá, Kiko, você consegue. Ou de acusação, de condenação. Muitas pessoas são marcadas por palavras lá na infância dos pais, etc, etc. Se convertem, mas ainda vivem debaixo de condenação e não consegue falar palavras boas nem para si mesmo. Às vezes sabe falar palavras boas para muitas pessoas, mas para si mesmo se condena, não se consola. Unidade. Você tem unidade de pensamento com você mesmo? Você pode falar assim, cara, isso é doideira, lógico que eu tenho. Não é, não. A maior batalha acontece aqui dentro. Não sei o que eu quero, não é? Eu lembro que quando jovem a gente falava, não sei se caso ou se compro uma bicicleta, não é? É uma confusão, a discórdia entre você e você mesmo. Agora quer isso, daqui a pouco não quer mais. Quer Jesus, daqui a pouco quer o mundo. Não tem unidade. Viver em paz. Você vive em paz com você? Ou há um campo de batalha lá dentro de você? A gente fala, né? Não, está tendo guerra lá na Ucrânia. Mas muitas vezes a guerra que está aqui dentro é maior. Pelo menos afeta mais. Você tem paz com você mesmo? Eu lembro que a gente orava assim, logo me deito e pego no sono. Você consegue? Ou você deita e fica, acorda de madrugada e fica, não tem paz. Como que vai querer ter paz com os outros se não tem paz nem consigo? Paz. Tem afetividade. Muitas vezes, para com as pessoas de fora, oi, tudo bem? A paz do Senhor. Ai, como você está bonitinho. A hora que olha no espelho, fala, você está um bagaço. Não é? Você tem essa afetividade com você mesmo? De olhar de vez em quando e falar, você está bonitinho, rapaz. Né? Olha só. Mesmo gordinho, mesmo gordinha, você está bonitinho. A gente precisa, amado. Jesus Cristo falou assim, que a gente tem que amar o outro como a gente ama a si mesmo. Se a gente não se ama, como é que a gente vai amar o próximo? E segunda aplicação, com o cônjuge. Casamento. Há alegria no seu casamento? Ah, pastor, estou casado há tanto tempo que perdeu a graça. Em Cristo Jesus, Ele transforma a água em vinho. Tem alegria? Eu de vez em quando, né, a gente já na idade nossa, a gente acorda de madrugada, vai tomar um chazinho, e a gente dá risada, os dois velhinhos ali na Casa Amarela.
3 horas da manhã dando risada um com o outro. Alegria. Tem aperfeiçoamento no seu casamento? Está desenvolvendo? Está crescendo? Tem consolo de um para com o outro? Você sente pelo outro? Você, quando o outro está cabisbaixo, entristecido, porque a gente passa por isso, você vem com uma palavra de amor, de consolo, de carinho, de afeto. Vem cá, Bezinho, o que você tem? Unidade de pensamento? Tem? Ou é cada vez que vai conversar alguma coisa é um quebra-pau? Não é lógico, como Miriam falou, a gente tem diferenças de pensamentos, mas tem coisa que tem que ter unidade. Temos essa unidade no casamento? Estamos falando a mesma língua ali no casamento? E agora uma advertência para nós homens. A gente precisa parar de ser duro muitas vezes, porque a gente é racional, mas a esposa é emocional, ela é emotiva. Na nossa cabeça está tudo claro, tudo certinho. Aí a esposa vem e a gente vai falar, sua burra, não está vendo que é assim? E cada palavra que nós lançamos, ela não volta atrás. Quantas vezes eu falo, por que eu fui falar isso? Aí eu fico o dia atrás da minha esposa, você me perdoa? Ela perdoa. Perdoa mesmo? Perdoa. Eu sei que ela perdoa, mas muitas vezes a falha é tão grande, né? Que a gente não consegue se perdoar. Há unidade dentro do seu casamento. Queridos, não tem como viver uma vida feliz se esses princípios colocados por Paulo não forem vivos na nossa vida pessoal, no nosso casamento. A gente pode fingir, colocar uma máscara, sair por aí dando risada, mas isso é falsidade. Lá dentro você sabe que não há essa vida feliz. Vida em paz. Tem paz dentro do seu casamento? De vez em quando, não estou falando que aquela perfeição, etc. Mas termina bem, resolve, a paz volta a habitar ali no casamento. A afetividade do crente, né? O beijo santo. Está dando uns beijinhos de vez em quando? Não é? Ou só naquele momento que quer doce, conforme falavam lá em Moçambique? Tem muitas vezes ali o casal tem aqueles momentos, entre aspas, que chama de amor, mas assim como, desculpa a expressão, mas assim como o cachorrinho lá na rua tem. Falta afetividade, falta amor, falta carinho, falta esse beijo santo, porque o sexo é santo. Agora na vida familiar, você, sua esposa, seu marido e seus filhos. Há alegria entre vocês? Vocês se divertem lá na casa? Tem momentos de dar risada? Tem momentos prazerosos de estar em família? Está tendo aperfeiçoamento na sua casa? Os teus filhos estão crescendo para o bem ou para o mal? Para o mal você não precisa fazer nada. É só deixar a coisa correr, que eles vão pegar o caminho da destruição. Há consolo dentro da sua casa ou só palavras duras? Estou falando isso para mim, irmãos. Que muitas vezes a gente só traz condenação. A gente só traz dureza, a palavra não dá um incentivo, não dá. Os nossos filhos se sentem bem em nossas casas? Ou eles preferem ficar lá na rua com os amiguinhos? A unidade de pensamento ali dentro da casa? Estão falando a mesma língua?
Ih, pastor, isso aqui a gente nem toca, porque se tocar no assunto é quebra-pau. Aí vira a cara um para o outro, fica uma semana sem se conversar. Vivem em paz. Há carinho, há toque, há beijo, há afetividade dentro da casa. Agora vamos pensar na igreja. Nós somos uma igreja alegre? Ou somos aquela igreja que você não pode? Ó, mulher, você cortou o cabelo, ó, você fez isso, ó, você tá bom. Ou será que temos liberdade no nosso meio? A alegria. Aqui na igreja estamos crescendo, estamos nos aperfeiçoando. Há consolo entre nós. Há unidade entre nós. Estamos em paz. Vivemos a paz de Cristo. Há afetividade entre nós, há carinho, há toque. E aí eu vou fazer uma aplicação específica para aqueles que trabalham fora. Há isso daqui lá no seu trabalho? Quantas crentes já chegaram para mim e falaram assim, lá no meu serviço é inferno, tem uma pessoa que vai lá na macumbaria e me persegue, eu estou pensando em mudar de emprego. Você tem que mudar de planeta. Porque aonde for vai existir essas pessoas. Mas ali você tem que ser essa expressão. Você tem que levar alegria. Muitas vezes o crente é o mais chato da firma. Né? Muitas vezes o crente é aquele que não cresce, não desenvolve no trabalho. É aquele que só fica condenando, dando dura em todo mundo, não traz uma palavra de consolo. Aquele que está discordando sempre, não busca unidade, é aquele que não consegue viver em paz. Aí vai pregar o evangelho, você acha que a pessoa vai falar, eu quero esse Jesus? Se em alguma área você está carente de um milagre, de uma transformação de Deus, saiba que Paulo aqui ele conclui, como foi pregado, nós temos a graça de Jesus, nós temos o amor de Deus e nós temos a comunhão do Espírito Santo. O nosso Deus, ele não vai invadir a nossa vida se nós não o convidarmos. Se nós não concluirmos que verdadeiramente nós estamos precisando dessas coisas. Se há em alguma área de relacionamento, talvez você com você mesmo, talvez você no seu casamento, você na sua casa, com a tua família, talvez aqui na igreja você não tenha comunhão, talvez no seu trabalho precise acontecer alguma coisa. Eu quero orar ainda, e eu quero convidar você a se colocar em pé, se apresentando a Deus, falando, Deus, eu preciso, mas esse apelo eu não quero que você só se coloque em pé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Numa atitude de humilhar-se, de falar para Deus, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação, eu preciso que o Senhor entre, eu preciso que o Senhor mude-me por dentro, no meu interior, na minha mente, que o Senhor me transforme. Mas venha com fé. Fé que Jesus tem poder, fé que o sangue de Jesus tem poder, fé que o nome de Jesus tem poder. Levante e venha aqui, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Jesus, glórias a Ti. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus santo. Ora bacala basturi kindalabaste. Oh Deus, oh Deus. Papai, quantas vezes esse findar desta carta nós já lemos e passa-nos muitas vezes desapercebido essas preciosidades que estão aqui. E quando nós paramos para ouvir, para meditar, para aprender,
a gente se sente tão fraco, tão necessitado, tão carente, tão limitado. Mas nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Senhor, sabemos que em nós mesmos não há nenhuma força para produzirmos essas coisas. Não é questão de ter vontade ou falta dela. Nós não conseguimos. Simplesmente nós não conseguimos. Mas o Senhor pode. Pelo Espírito Santo, o Senhor pode produzir em nós alegria. O Senhor pode trazer a paz, o consolo. O Senhor pode nos aperfeiçoar dia após dia, pois queremos ser a imagem de Cristo Jesus. Estamos tão distantes, Senhor. Ah, Deus, como é fácil encrencar, como é fácil brigar, como é fácil discutir, como é fácil, Senhor Deus, criticar, como é fácil fazer aquilo que não devemos fazer, e como é difícil, Senhor, impossível para nós mesmos. Por isso, Senhor Deus, nós usamos a fé que o Senhor tem colocado em nossos corações. Usamos, Senhor Deus, o clamor, a súplica. Em nome de Jesus, faz o milagre, Senhor. Transforma o nosso interior, Pai. Transforma a nossa mente, o nosso coração. Transforma a Tua igreja. Transforma-nos, ó Pai. Nós precisamos do agir sobrenatural, Pai. Nós precisamos. Nos colocamos aqui diante do Senhor, pedindo socorro. Hosana, 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 hosana. Papai, muitas vezes, Senhor Deus, usamos de máscaras para dizer que está tudo bem, para dizer que somos felizes, alegres, para dizer que vivemos em paz. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, Senhor Deus, a individualidade de cada um aqui. O Senhor conhece, Senhor Deus, o casamento de cada um, como se encontra. O Senhor sabe da família de cada um de nós. O Senhor conhece a igreja é tua. O Senhor conhece os irmãos que trabalham fora, das lutas que vivem, Pai. Precisamos de Ti. Vem com Tua graça, Jesus. Vem com o Teu amor, ó Deus Pai. Ensina-nos a comunhão, ó Espírito Santo. Eu tenho certeza, papai, se o Teu Espírito Santo levou o apóstolo Paulo terminar esta carta com estas considerações, são porque, em primeiro lugar, nós precisamos delas. Em segundo lugar, o Senhor quer dá-las para nós. Por isso, papai, nós pedimos, em nome de Jesus, derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre os Teus filhos, Pai, derrama tudo isso, que é promessa do Senhor para nós, papai, e nós Te louvamos, e nós ministramos, Senhor Deus, esta bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome de Jesus. Aleluia. Entra na minha vida com minha estrutura. Aleluia. Se você está aí com a sua família, pegue na mão
Vamos cantar esse cântico agora, lembrando dos nossos familiares, crendo em nome de Jesus, como Zaqueu. Aleluia, Pai. Olha para as nossas famílias agora, Pai. Aleluia, Jesus. Eu quero subir o mais alto que eu puder. Se você está sem a sua família, dê a mão para a pessoa que está ao teu lado. Para mim, preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais. Tua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o Deus maior. Faz um milagre. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Obrigado, papai. Obrigado. Deus abençoe os amados irmãos, que nesta semana, que inicia hoje, nós possamos estar abertos em fé, para desenvolver tudo isso que aprendemos hoje, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos.